E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esse vídeo é o primeiro de uma nova playlist. Nessa playlist, a gente vai estar revendo alguns conceitos do segundo bimestre da matéria de linguagem de programação. Nesse primeiro vídeo, a gente vai ver especificamente o Array List, né? A gente vai ver primeiro uma visão um pouco mais conceitual, certo? E depois vai partir para a prática, né? Como que a gente trabalha com Array List de fato dentro do Java. Então, começando aqui com essa coisa um pouquinho mais conceitual, primeiro de tudo, a gente precisa entender que o ArrayList, como a maioria das coisas no Java, é uma classe. Só que como que a gente não está trabalhando ainda com orientação a objetos, isso não vai significar muito para a gente ainda. Mais importante ainda é entender que o ArrayList é uma coleção. O que significa? Que é uma forma que a gente tem de manipular diversos elementos, diversos valores, a partir de uma única variável. A gente já viu isso, mas algo parecido, né? Quando a gente viu arrays e matrizes. Aí o conceito é basicamente o mesmo. A gente só declara uma única variável, só que a gente vai usar alguma operação, algum operador, para acessar diversos valores a partir dessa variável, né? Só que tem uma diferença muito importante entre arrays e matrizes e o array list, né? Arrays e matrizes são coleções estáticas, primeiro ponto. Então, eles têm um tamanho fixo. Você, na hora de criar um array ou uma matriz, você fala, esse array tem n espaços. Essa matriz tem n linhas e n colunas, certo? Então, e quando você faz isso, a linguagem vai alocar uma quantidade de espaço específica para esse array ou para essa matriz. O que significa? Um pouquinho visual aqui. Por exemplo, se eu declarar um array com 6 espaços, a linguagem vai automaticamente pegar e alocar 6 espaços na memória. Pensando que isso aqui é a nossa memória, a linguagem vai pegar e vai alocar esses 6 espaços de memória. Não importa se eu vou armazenar 3, 2, um único elemento nesse array. Se eu estou pedindo para ela criar um array com 6 espaços, ela vai alocar 6 espaços de memória. Ao mesmo tempo, se eu precisar colocar mais coisa dentro desse array, eu não consigo simplesmente expandir ele. Não consigo simplesmente vir aqui e falar, olha, me libera mais espaço aí. Porque pode ser que alguém tenha pego e reservado esse espacinho aqui. Então, essa é a questão do array das matrizes. Eles têm um tamanho fixo pré-definido na hora que você cria eles. Outra coisa importante são estruturas de dados homogêneas. O que significa? Que eu só tenho um único tipo de dado dentro deles. Aqui, voltando para o nosso exemplo aqui, se eu defino que o array tem números inteiros, eu só vou colocar números inteiros dentro desse array. Eu não posso chegar aqui, opa, vamos lá. Eu não posso simplesmente chegar aqui e decidir que eu vou colocar um caractere aqui dentro. Não, não dá, a linguagem não permite isso. Então, é outra característica dos arrays e das matrizes. E outra questão também é que são posicionais. O que significa? Cada elemento do nosso array ou da nossa matriz vai ter uma posição, o que a gente chama de índice. No caso do Java, esses arrays e matrizes são indexados a partir do zero. Então, para acessar o meu valor 1 aqui, eu posso acessar a partir do índice zero, certo? Para acessar meu valor 2, eu posso acessar a partir do índice 1. E por aí vai. Então, isso são arrays e matrizes, uma pequena revisão aí, né? O array list, ele é bem parecido em dois quesitos. O array list é uma coleção homogênea e é uma coleção posicional. Só que o array list também é uma coleção dinâmica. Ou seja, ele vai permitir com que a gente aumente o tamanho dele de alguma forma. A gente não, quer dizer, existe uma documentação que explica como acontece isso, né? Mas na hora que a gente está usando o array list, a gente não se preocupa muito bem como que vai funcionar essa expansão ou essa retração, né? Por debaixo dos panos. Basicamente, é uma estrutura de dados que permite com que a gente armazene os mesmos tipos de dados, mantendo uma posição específica, mas aumentando essa quantidade de elementos que a gente pode ter dentro dele, certo? O ArrayList, ele fica dentro de um pacote chamado Java Útil, esse pacote ele tem várias classes e interfaces utilitárias, né? Incluindo o ArrayList, né? Agora, um pouquinho de teoria, eu não vou tentar me estender muito, porque aqui a gente vai ver melhor isso, né, no próximo semestre, deve ver melhor isso no próximo semestre, quando falar sobre estrutura de dados.
Mas, né, existe esse conceito na programação de estrutura de dados abstratos. Qual que é a ideia? Ela define uma forma. Ela não define exatamente como você vai fazer esse armazenamento, mas define uma forma de armazenar dados na memória associada a um conjunto de operações. Um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Vamos pegar a estrutura de dados abstrata lista. Qual que é a ideia? Ela tem duas propriedades. É uma coleção posicional e dinâmica. O que significa cada elemento vai ter uma posição muito bem definida, certo? Então, mais ou menos isso que a gente tem com os índices do array e das matrizes. E também é uma coleção dinâmica. Então, você pode aumentar e diminuir o tamanho da sua lista. É, Aqui, além disso, a lista também define três operações principais, né? A inserção, você adiciona um elemento à lista. Remoção, você remove um dos elementos da lista. E a busca indexada, certo? A busca por posição. Então, você acessa um elemento específico da lista a partir da posição dele. No caso dos arrays e das matrizes, a gente tem aqui os índices. O array list também vai ter índices. Você poderia definir algum outro tipo de lista que você não trabalha exatamente com índices. Mas aí a gente está mais relacionado a um outro conceito, certo? Então, certo. Então, o que que é a classe ArrayList? É uma implementação concreta dessa estrutura de dados abstrata lista, certo? Então, é uma forma que a gente tem de organizar as coisas, permitindo inserção, remoção e a busca indexada. A gente, por debaixo dos panos, o nome meio que já entrega um pouco de como funciona, né? Por debaixo dos panos, o ArrayList, ele cria um array com um tamanho. Geralmente as linguagens implementam isso com um tamanho de 16, se não me engano, o Java também faz isso. Então eu teria aqui. Eu tenho aqui 12, aqui eu já vou ter 18. Então eu teria aqui um pouquinho menor. E o ArrayList, por debaixo dos panos, vai criar um array. Isso aqui tem 12, então eu preciso de 4. Vai criar um array com um tamanho de 16, certo? E conforme a gente vai fazendo a inserção, o array list ele simplesmente vai populando esse array, certo? Então eu vou colocando o elemento 1, colocando o elemento 2, colocando o elemento 3, certo? Até meu elemento 16. Quando eu chegar aqui nesse meu limiar, o que o array list vai fazer por debaixo dos panos? Vai criar um novo array com o tamanho dobrado, né? Então ao invés de ser 16 aqui, a gente vai ter 32. Deixa eu ver aqui. Então aqui eu tenho, opa, tenho 12, eu tenho 16, 24, 30, aqui 32, certo? Ele vai criar um outro array de 32. No caso, eu estou usando mesmas posições de memória, né? Mas vai ser em outro local da memória, né? Em outro local da memória que você tenha 32 espaços contínuos, né? E aí ele vai pegar todos os elementos do meu array original e repassar para esse novo cara, certo? E aí ele descarta, no caso ele marca para a linguagem que ela pode descartar o array original. Então por debaixo dos panos é assim que o array list expande e contrai. Ele vai criando novos arrays e realocando os elementos de acordo. É, Só que ele faz isso de uma forma bem eficiente, né? Ele tem esse mecanismo de alocar um array maior do que a quantidade de espaço que ele tem, para não ter que ficar fazendo esse redimensionamento o tempo todo, certo? Alguns detalhezinhos aí por debaixo dos panos do array list. Mas isso não interfere muito bem em como a gente vai usar o array list. O importante é aqui entender que é uma forma que a gente tem de armazenar elementos, conseguir acessar esses elementos pela posição deles e conseguir colocar mais ou menos ou remover elementos dessa coleção dinamicamente de acordo com a nossa necessidade. Isso é o mais importante de se entender sobre o array list, certo? Agora, partindo para como utilizar no Java em si, certo? Para a gente usar a classe ArrayList, a gente precisa importar ele do pacote java.util. A gente pode importar ele aqui direto, né? A classe. A gente poderia usar também a sintaxe de importar todo o conteúdo da biblioteca java.util, substituindo aqui o ArrayList por um asterisco, né? Então a gente importaria não só o ArrayList, mas todas as outras classes do pacote java.util, certo? Nesse caso aqui a gente só está importando essa classe específica. E aí, para a gente criar, a gente usa aqui a sintaxe do new, né? A gente define aqui a nossa variável alunos, nesse caso aqui, declarando que ela tem o tipo ArrayList.
Essa sintaxe aqui eu tô falando que é um array list de strings, ou seja, eu só vou poder armazenar strings nesse array list. E a gente usa o operador new para criar um novo array list de strings, certo? Basicamente assim que funciona, que a gente cria um novo array list. Lembrando que no caso aqui eu estou usando a variável alunos, mas a gente poderia usar a variável, sei lá, notas, e a gente usaria aqui o tipo integer, por exemplo. E por aí vai. Algumas operações básicas que a gente pode fazer com o ArrayList. O ArrayList tem várias operações, mas aqui eu vou listar as principais, né? Inserção, né, é muito importante, é uma das operações básicas de uma lista. Então, para adicionar elementos no ArrayList, a gente usa o método add. A gente passa como parâmetro, como argumento para esse método add, o valor que a gente vai inserir no ArrayList, né? Muito importante, o tipo do valor que a gente passa para o método add tem que corresponder ao tipo que a gente define aqui quando a gente está criando o ArrayList, certo? Então, nesse caso, como eu estou definindo que o ArrayList é de strings, então eu tenho que passar obrigatoriamente uma string para esse método. Se eu definisse que o ArrayList é de integers, eu teria que passar um número inteiro aqui para ele, certo? Outra operação importante aqui é a remoção, outra operação básica do tipo lista, né, de listas, né? E a gente tem o método remove. A gente pode usar esse método remove de duas formas. Ou a gente passa a posição do item que a gente quer remover, ou a gente passa o valor que a gente quer remover de fato. Quando a gente passa a posição, o array list vai lá exatamente naquela posição, remove o elemento e vai. Ele vai exatamente naquela posição e remove aquele elemento. Quando a gente passa um valor, o array list ele vai buscar aquele elemento dentro dele. Ele vai tentar encontrar esse elemento e remove esse elemento sem encontrar. Duas coisas muito importantes, né? Quando a gente passa a posição, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se a gente passa uma posição inválida, a gente vai tomar uma exceção na cara, vai tomar um erro na cara. Se a gente passa uma posição menor que zero, ou que é maior que o tamanho desse array list, né? Por exemplo, se o meu array list tem 3 elementos, então o tamanho dele é 3. Se a gente passar o índice 3, a gente vai tomar um index out of bound exception, porque está fora dos limites do array list. Uma coisa importante, né? O array list ele é indexado a partir do zero. A primeira posição dele é o zero. Então, que nem eu falei, eu tenho 3 elementos, então o tamanho é 3, mas o último índice é 2. Se eu tento acessar o elemento na posição 3, eu vou tomar um erro na cara, certo? É uma coisa importante sobre array lists. E quando eu estou usando a versão que recebe o valor em si que eu quero remover, o ArrayList, se eu passar um elemento que não está dentro dele, ele não vai lançar uma exceção. Ele só vai me retornar um valor booleano, né, ou true ou false, dizendo se ele conseguiu remover ou não esse elemento. Nesse exemplo aqui, a gente tem a variável alunos, considerando que é o mesmo que a gente definiu aqui, né? A gente passou Pedro como parâmetro, como argumento, perdão. Nesse caso aqui, como eu adicionei Pedro aqui, então ele vai achar, ele vai retornar true aqui nesse caso. Se eu passasse, por exemplo, o nome Luigi, como eu não adicionei, não inseri nesse cara aqui, então ele retornaria false para indicar. Então é uma forma aqui um pouco mais segura de remover, só que quando eu passo a posição, ele vai especificamente naquela posição. Ele não tem o trabalho de buscar o elemento. Quando eu passo o elemento que eu quero remover mesmo, ele vai ter que ir lá e buscar o elemento. Então eu tenho um trabalhinho extra aí. Eu tenho uma complexidade maior de remoção, certo? Outra coisa também para remover, a gente pode simplesmente chamar o método clear para remover todos os elementos do array list de uma vez. Ele vai pegar e simplesmente limpar. O tamanho dele vai passar a ser zero. Outra operação muito importante, né, fundamental, é o acesso por índice, certo? Então eu consigo acessar elementos a partir da posição deles. Para isso eu uso o método get e eu passo como argumento o índice, a posição em que eu quero acessar, certo? Então, nesse caso aqui, alunos.get0. Considerando o que eu adicionei aqui, a posição zero, o índice zero, né? Eu tenho a primeira posição, né? No índice zero, eu tenho o valor João. É esse o valor que vai ser retornado, aqui, certo?
É muito importante, uma coisa parecida aqui com a remoção, é que se eu passar um índice inválido, o método vai lançar uma exceção para mim. Outra out of bounds exception. Ou seja, se eu passar um valor negativo ou que seja maior que a quantidade de elementos que já estão armazenados no array list, então ele vai lançar uma exceção para mim. Outra coisa muito importante aqui também é descobrir o tamanho da lista, né? Se eu só recebo a lista, eu não sei, eu não tenho noção de quantos elementos tem na lista, eu quero manipular ela de alguma forma, é muito importante pegar o tamanho da lista, para eu não tomar esse index out of bound exception. Como que eu pego esse tamanho, né? Eu chamo o método size da lista. Esse método size vai me retornar um número inteiro que representa quantos elementos tem agora, nesse momento, na lista, certo? Outra coisa também é substituição de elementos. Para substituir um elemento, eu uso o método set, e esse método ele recebe a posição do elemento que eu quero substituir e o novo valor nessa posição. Esse método também retorna o valor antigo que estava nessa posição. Por exemplo, aqui, eu declarei string, que é o aluno antigo, e eu estou definindo na posição 0, eu estou definindo agora que tem o valor Ana. Então aqui ele vai substituir o João, que eu tinha definido aqui atrás, né? Pelo valor Ana. Opa. É, Consequentemente, como o João era o valor antigo, pela definição do método set, esse aluno antigo aqui vai estar agora com o valor João. E se eu consultar na posição 0, eu vou ter agora o valor Ana. Então aqui, se vocês fizerem esse teste aí e vocês fizerem esse print, vocês vão ter aqui que o valor do aluno antigo é João e o valor do aluno atual é Ana agora. Outra coisa importante, da mesma forma que o get e que o remove, você também tem que trabalhar com índice dentro do tamanho do array, né? Então você precisa, se você passar um número negativo ou um número que é maior que a quantidade de elementos que existem no array agora, você vai tomar um index of bound exception, certo? E agora, iterando sobre o array list. Como o array list, a indexação dele funciona da mesma forma que o arrays e matrizes, você consegue acessar os elementos de um array list da mesma forma que arrays e matrizes, usando o loop for. Eu venho aqui, declaro uma variável inteira começando no zero, enquanto na minha variável i for menor que o tamanho do array list, né? Eu executo isso daqui e eu vou incrementando a variável i. E aí posso acessar o valor aqui, o valor do array list a partir do meu índice. Bem simples, bem tranquilo. Mas a gente também pode usar a sintaxe do for in instead, né? Ou for each, que eu pego aqui e declaro. A variável string recebe, a variável aluno vai receber uma string e você vai iterar em cima do array list alunos. O que significa que a cada iteração ele vai pegar um valor do array list alunos. Então, por exemplo, se eu tenho um array list, vindo para cá, opa, não tenho mais espaço. Mas, por exemplo, se eu tenho um array list que tem os seguintes elementos: Ana, João e Pedro. Quando eu fizer aquele for each, primeiro eu vou executar tudo que eu preciso executar com o valor Ana. A minha variável aqui, aluno, vai receber o valor Ana e eu executo tudo que eu tenho que executar aqui. Na próxima iteração, a minha variável aluno vai receber o valor João, certo? E aí eu vou executar todas as minhas instruções aqui dentro. E na próxima iteração, que nesse caso vai ser a última, a variável aluno vai receber o nome Pedro e eu vou executar todas as minhas instruções de novo. Como o meu array list só tinha 3 elementos, nesse caso aqui eu estou representando que tem muitos, né? Mas como que o meu array list só tinha 3 elementos, então o for each vai pela gente, né? Ele vai detectar isso sozinho e vai encerrar a execução aqui. Ele não vai executar mais nada aqui. Então, essas são as duas formas que a gente tem de iterar. Existe uma terceira forma, só que não sai um pouco do escopo dessa matéria, então eu não vou tratar ela aqui.
Uma coisa importante, né, sobre modificação de array list durante a iteração, né? Sobre você aumentar ou adicionar elementos ou remover elementos. Como isso mexe com a estrutura do array list, realizar operações diretamente com o array list que você está iterando é um pouco perigoso. Você pode acabar recebendo uma exceção, né, de você modificar esse array list de forma concorrente, né? Então, você tenta fazer duas alterações ao mesmo tempo. E aí a linguagem não vai permitir isso, né? Então, para você, se você quiser remover ou adicionar elementos de um array list enquanto você itera sobre ele, por exemplo, você precisa filtrar determinados elementos do array list, certo? A melhor forma é ou você criar uma nova lista e adicionando os elementos que você quer manter, por exemplo, ou você utilizar um iterator. A gente não viu iterators ainda, não sai um pouco do escopo dessa matéria, mas é outra forma também de você ir modificando o array list, mas de forma segura enquanto você itera. Então é importante, né, só enquanto você estiver fazendo essa iteração, tomar cuidado para você não ficar alterando o array list de forma direta, né? Sempre ou criar uma cópia, né, para você não necessariamente criar uma cópia, né, mas criar um outro array list para você adicionar ou remover elementos dele, ou você usa um iterator, certo? Então, em relação a array lists, é basicamente isso. É bem simples, é bem parecido com array, só que você tem algumas operações extras, né? Adição, remoção, você pode limpar ele e tudo mais. Então, é isso. Dessa aula, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo na próxima.